Agora a gente volta para Brasília ainda, porque mais de 70% dos brasileiros acreditam que Trump está errado em aplicar tarifas ao Brasil. Essa foi uma pesquisa Genial Cash que saiu hoje e a Janaína Camelo tem as informações agora dessa pesquisa para a gente. Oi, Jana, boa tarde. Então quer dizer que o brasileiro, é claro, não está satisfeito com isso, né? Muito boa tarde para você, Márcia. Pois é, o que diz aí a pesquisa, né? Ela quis saber o que os brasileiros estão pensando com relação a essa medida de Donald Trump, de colocar ali, né, impor 50% de tarifa ali em cima dos produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos. A gente tem umas artes para mostrar na tela, para quem está assistindo, explicar melhor como é que essa pesquisa, como é que ela conseguiu esses resultados, quais foram esses resultados. Olha só, Márcia, 79% dos entrevistados acreditam que as tarifas vão prejudicar a vida dos brasileiros. Essa foi a primeira pergunta aí dessa pesquisa. Como que essa tarifa vai prejudicar a vida dos brasileiros? 79% disseram que sim, que vai prejudicar. 17% disseram que não vai prejudicar. 4% não souberam responder, ou não responderam, não sabem ou não responderam. Tem um outro dado também super importante que a pesquisa perguntou o seguinte, se Trump está certo ou está errado em impor essa tarifa. E o que os entrevistados responderam, 72% disseram que ele está errado. Trump está errado em impor essa tarifa de 50%. 19% acreditam que ele está certo e 9% não sabem ou não responderam. Um outro dado também, uma outra pergunta feita pela pesquisa sobre o motivo, o que provocou essa decisão de Donald Trump. E aí as pessoas os entrevistados já se mostraram bem divididos aí sobre isso. Olha só, Márcia, 26% apontam que as falas de Lula contra Trump, isso na reunião do BRICS, que foi um pouquinho antes ali, exatamente o dia antes desse anúncio de Trump, foi o que provocou essa decisão. 22% dizem que foram as ações do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. 17% citam aí a influência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E 10% acreditam ser as ações do STF contra as Big Techs americanas. Naquele julgamento ali que regulamentou as redes sociais, as plataformas de redes sociais, o que é publicado nas redes sociais. E aí 25% não sabem ou não responderam. Só para dar um dado ali sobre essa pesquisa, um dado técnico, ela foi encomendada ali pela Genial Investimentos, né, Genial Quest, entre os dias 10 e 14 de julho, ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E ela tem um nível de confiança aí de 95%. Márcia, Bruno. Obrigada, Jana, pelas informações. Inclusive, vou chamar para conversa agora ainda sobre esse assunto o nosso comentarista, o Diego Tavares, convidado hoje aqui direto de São Paulo. Diego, o brasileiro está preocupado. É o que essa pesquisa mostra para a gente. Existe uma esperança de que Donald Trump recue um pouco ainda? Porque tudo que está indicando, os próximos dias estão se passando e parece que a coisa está ficando pior ao invés de melhorar. Qual a sua análise? Olha, Márcia, o que aconteceu com o Brasil não é muito diferente daquilo que aconteceu também com outros países parceiros dos Estados Unidos, parceiros comerciais dos Estados Unidos, como Canadá e México, por exemplo. Canadá e México foram taxados em percentuais um pouco menores, mas ainda assim são países com uma grande ala comercial com os norte-americanos. E o que estima-se é que após as negociações, e aqui eu abro um parênteses para dizer, isso é uma estratégia do Donald Trump, não tem nada a ver com o movimento político ideológico, até porque Donald Trump tem muito relacionamento com países que são ditaduras, a exemplo da Arábia Saudita. Estima-se que essa tarifa deve estacionar ali entre os 16% e 18%, claro, após uma rodada de negociações. É praticamente um padrão que está se estabelecendo no governo de Donald Trump. Então, nós devemos sim ter um recuo dessa tarifa. O que chama atenção mesmo é como as narrativas estão pegando na cabeça do brasileiro, né? A população está muito dividida entre quais seriam as reais razões pelas quais o Trump anunciou essa tarifa. Agora, os Estados Unidos também precisam muito dos nossos produtos, um eventual rompimento
com o mercado brasileiro vai causar também nos Estados Unidos aumento de preço em diversos segmentos. Então, de fato, a minha aposta é que Trump só está esperando um convite para sentar à mesa de negociações e definir de fato onde essa tarifa vai estacionar. Diego Tavares e as suas reflexões sobre essas articulações do governo americano, as repercussões aqui dentro também, nas indústrias que vão se movimentando. Conversava agora há pouco com representantes do Congresso que, inclusive, já começam a ter uma certa apresentação numa tentativa de reduzir os impostos que são direcionados àquelas indústrias que serão afetadas de alguma forma dentro dessa nova aplicação de uma taxa dos Estados Unidos. A gente continua de olho nisso.